Muy bien, sean todos muy bienvenidos a la clase de hoy. Muy buenos días a todos. Hoy día vamos a hablar acerca de lo que es el esófago de Barrett, ¿cierto? Ya aprendimos acerca de lo que es la fisiopatología de la deglución, aprendimos acerca de lo que es la acalasia, ¿cierto? Que sería la falta de relajamiento del esófago. Hablamos en la anterior semana también acerca de lo que son los espasmos esofagianos difusos. Y el día de ayer nosotros hablamos acerca de lo que era eh, lo, la ERG, ¿no? Sería la enfermedad del reflujo gastroesofágico. Bien, y una de esas complicaciones, ya una de las complicaciones sería el esófago de Barrett, ¿no? Cuando existen grandes alteraciones eh, de reflujo, ¿no? Principalmente, acaba formando, de un punto de vista patológico, lo que sería el esófago de Barrett, ¿no? Entonces es un curso natural de la enfermedad, lo que es el esófago de Barrett, ¿cierto? Muy bien. Acerca de la definición, ¿no? Quanto a definição, seria uma condição em la qual el epitélio colunar, especializado com células caliciformes, reemplaça el epitélio escamoso del esófago, ¿cierto? Originalmente, el esófago es formado de un epitelio escamoso, y este epitelio escamoso es simplesmente cambiado por outro tipo de epitélio, ele se torna mais grueso, ¿ya? Como podemos ver acá na imagem, esta imagem nos demonstra acerca de lo que é esse esófago de Barrett, ¿ya? Simplesmente existe uma resistência, e o fato de ter essa resistência nos vai indicando de que se vai ponendo mais grueso, certo? Se pone mais grueso lo que é las células, e simplesmente se forma uma estrutura masculinar, ya, com presença de células caliciformes, e isso é o qual vai substituindo la parte del epitelio escamoso del esófago. Y eso compromete lo que es la mucosa del esófago. Recuerden que el esófago es cubierto por una mucosa y esta mucosa anteriormente fue danificada. Entonces, el primer evento que nosotros tenemos ante un esófago de Barrett fisiopatológicamente sería las grandes, ¿no? Dentro del punto de vista etiológico o patológico o etiogênico, temos o que seria a presença de grandes quantidades ou a recorrência de refluxo gastroesofágico, certo? A partir de isso, existe uma danificação, uma lesão de la mucosa, e dentro da lesão de la mucosa, nós podemos encontrar essa danificação. Se nós recordamos bem do ponto de vista histológico, a mucosa serve como uma proteção. Então, quando se danifica essa proteção através dos ácidos, já, de la parte ácido alcalina del jugo gástrico que viene a partir del esófago, proveniente del reflujo, lo que va a causar es descubrir toda la parte interna del esófago. Y eso va a provocar una destrucción de la mucosa. Entonces nos dice que es un proceso metaplásico, ya metaplásico, de la mucosa esofágica, ya. Essas alterações não é de la noite, del dia para la noite, não, não é assim. Simplesmente isso tem que ter várias condições, vários eventos para que simplesmente puedan ocasionar, pueda acontecer esse esófago de Barrett, certo? Então são vários episódios e isso leva tempo, leva bastante tempo acerca dessa formação, ok? Bien, además de eso, ¿no? Esta mucosa es consecuencia de un reflujo gastroesofágico crónico, ¿cierto? Que va a destruir lo que es la mucosa. Y existe también lo que nosotros llamamos del Barrett verdadero. El Barrett verdadero es una metaplasia, ya una metaplasia colunar especializada,
¿Qué sería eso? Sería una metaplasia intestinal y no tiene nada que ver con esófago. Ya sería de la parte del intestino, ¿cierto? Muy bien. Y además de eso, ¿no? Como es una condición metaplásica, tenemos, sustancialmente tenemos también lo que es una condición de premalignidad, ¿no? O sea, es algo que se supone que en el futuro próximo simplemente se va a cambiar a algo maligno. Entonces es una condición que nosotros pensamos de pré-malignidad, ¿cierto? Entonces, como podemos ver, ¿no? El reflujo gastroesofágico es acompañado mayormente por esta lesión de la mucosa. Esta lesión de la mucosa tiene un nombre, se llama esofagitis erosiva, ¿ya? Y cuando no existe un proceso de cicatrización, porque nosotros podemos intervir, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los inhibidores de la bomba de protones, cuando utilizamos eso, nosotros simplesmente inhibimos, acalmamos los ácidos, ¿cierto? Y por esas condiciones crónicas, por tener una condición más crónica, simplemente va a tener el proceso metaplásico, ¿no? O sea, transformar lo que es el epitelio escamoso en un epitelio de tipo colunar, ¿cierto? Ahora, cuando los mecanismos, quando temos mecanismo em la qual esta esofagitis erosiva, já? Esofagitis erosiva. Essa esofagitis erosiva, ele tem um poder, não? Como nós sabemos, o que é o tecido epitelial tem um poder de cicatrização muito interessante. Ele cicatriza muito bem, pero é necessário ter um tempo de cicatrização. Não é solamente de la noite para o dia, não? Se nós conseguimos controlar os episódios de refluxo gastroesofágico, nós conseguimos também controlar a esofagite erosiva. E toda essa parte que está com esta parte aí danificada, não, eritematosa, isso também passa por um processo de cicatrização. Pode ser que isso se cicatrize e vuelva a seu estado normal. Pero los episodios recurrentes, como ya hablamos, los episodios recurrentes son los que causan toda essa condição, certo? Então, quando existe uma cicatrização completa, já quando existe uma cicatrização completa acerca de lo que é estas áreas, nós simplesmente vamos ter la lesión, ¿no? Aparente, o sea, el cambio de lo que es del epitelio. ¿Ok? Seguimos. Bien, dentro de la historia, ¿no? Dentro de la historia, Norman Barrett fue la primera persona que ha descrito las úlceras pépticas, ¿no? Y luego identificado 3 tipos, ¿no? De epitelio colunar. Uno en la cardia o en la unión, uno en el fondo, ¿cierto? Y otra en una región más metaplásica de conformación de colunar o un colunar con células especializadas, que sería la parte más premaligna, ¿cierto? Dentro de la epidemiología, el esófago de Barrett, no dentro de la historia natural, o sea, dentro de la fisiopatología, más presente cuando existe reflujo gastroesofágico, ya, seguido por metaplasia, neoplasia intestinal de grado bajo, ou algum tipo de neoplasia interepitelial de alto grado, ¿ya? Ou quando simplesmente a pessoa também tem a presença de adenocarcinomas, certo? Então, é uma das etiologias mais prevalentes quanto ao esôfago de Barrett. Dentro também do que é a etiologia, nós encontramos, certo? Nós encontramos basicamente um esôfago de Barrett naturalmente em uns 10 a uns 20% em pacientes que são submetidos
a alguma endoscopia digestiva alta, já? Quando pacientes que são submetidos à endoscopia digestiva alta, nós podemos encontrar os principais sintomas, que seria o reflujo, já? Seria o reflujo em esses pacientes, e basicamente são pacientes del sexo masculino, certo? De aproximadamente entre 40 hasta 60 anos de idade, certo? E um tempo de evolução de los episódios de refluxo, já um tempo de evolução aproximadamente de 20 anos, certo? E o fator que mais predispone, já um fator que mais predispone, seria o que é a obesidade, ok? A obesidade. Bem, agora quanto à etiologia, nós já sabemos uma das etiologias que seria o refluxo gastroesofágico. Pode ser também, não, uma metaplasia intestinal, como hablamos, ou condições adquiridas secundárias ao refluxo gastroesofágico ou um refluxo duodenal, não gastroduodenal. Fatores que influem no processo, não, são refluxos gástrico esofágico devido a, hablamos sobre isso, não, sobre a hipotonia do esfíncter esofágico inferior, certo? Quando existe uma hipotonia, simplesmente existe uma relaxação do esôfago, e por existir essa relaxação do esôfago, não, do esfíncter esofágico inferior, o líquido ascende, ou seja, sube e provoca esses episódios. Já? E, claro, com a cronicidade do caso, se transforma em um esôfago de Barré. Disfunção peristáltica acentuada, não? Quando temos, por exemplo, espasmo esofagiano difuso, certo? E tem alguma relação com o que é a peristalse. E, basicamente, estamos falando acá de um sistema nervioso autônomo. Associação com hérnia hiatal, não? Presença de hérnia em hiato. Também pode cursar com uma hipotonia do esfíncter esofágico inferior, não? Disminuição da motilidade gástrica, ou seja, o estômago já tem seu trabalho, tem seu tempo de trabalho, pero por algum motivo o estômago está perezoso, ele está com preguiça, já está perezoso e não quer trabalhar. O que podemos encontrar é uma diminuição da motilidade gástrica, ou seja, o líquido, os líquidos, a trituração que hace o estômago simplesmente não está acontecendo. Então, se não está acontecendo esta motilidade, significa que todos os líquidos estão em êxtase, ou seja, estão parados. Se os líquidos estão em êxtase, estão parados, não estão seguindo seu curso natural, a probabilidade de este líquido volver ou se acumular é maior. Recuerden que al dia basicamente passa por el estômago 1.500 ml, não? São 1,5 litro, 1.500 ml de saliva. Isso entra para dentro do estômago. E se a motilidade está diminuída, significa que podem acumular quantidades de saliva. Há a secreção também de suco gástrico, não? Del jugo gástrico. Então, também podem provocar aumento de pressão, já? Aumentos de pressão que causam refluxos. E refluxo constante também é causas de para associação com esôfago de Barré, certo? Descenso do fator de crescimento epidérmico, não? Las mucinas. Ou seja, quando não existe uma regeneração. Claro, quando não existe regeneração de lo que é a parte epidérmica, ou seja, se estamos falando de epidérmica, estamos falando de epitélio. Quando não existe toda essa reconstituição, simplesmente o que vai suceder é que vai ter um descenso, não? Então, se vai produzir o que é esses fatores, certo? Composição ácida do contenido gástrico, não? Ação das enzimas como pepsina e lipasa. Outras etiologias que podemos também encontrar. Dentre outras etiologias que nós podemos encontrar, está o que é o refluxo
duodenal, o sea, un reflujo que viene directamente del duodeno. Y dentro del duodeno ya tenemos acúmulo de saliva, tenemos acúmulo de lo que es el jugo gástrico, en la parte gástrica. También tenemos lo que sería el jugo pancreático, ¿cierto? Ya va acumulando, ¿cierto? Y básicamente esses reflujos são causados por outras etiologias, ¿ya? Por outras causas. Por exemplo, um reflujo duodenal é frequente em paciente com um tipo de anemia chamado anemia perniciosa, ou simplesmente quando os pacientes passam por um procedimento de gastrectomia total. Isso seguramente é um paciente que ha tenido CA, ou um paciente que ha perfurado, ha roto su estômago por algum motivo, não sabemos, já? E ha passado por uma gastrectomia total, ou seja, a retirada completa do estômago, ok? Então, diretamente está, va a tener esófago, temos esófago, não temos estômago e o esófago está simplesmente ligado diretamente com o duodeno. Então, por isso diz que é um reflujo duodenal, ou seja, um reflujo duodenal direto. E já não é estômago, não? Recuerda, já não é estômago nessa parte. Quando hace uma gastrectomia total, não é estômago. Há gastrectomia parcial, las parcial se deja un pedazo del estómago, pero las total no, las total simplemente se retira toda, ¿ya? O también tenemos un reflujo duodeno-pancreático. ¿Qué sería un reflujo duodeno-pancreático? Quando existe algum tipo de obstrução, pode ser que exista um cálculo biliar. Cálculo. Se hablamos de cálculo, cálculo é igual pedra. ¿Ya? Cálculo. E simplesmente esse cálculo se atrapa aí, bloqueia a passagem de los jugos pancreáticos. Então vão ter um reflujo pancreático duodenal, ou seja, aí simplesmente retorna para a parte ascendente, não? Não é como sair para abaixo, então você vai sair por outro lado. Não sale por abaixo, sale por arriba, ¿ya? Aí também incremento de sales biliares, enzimas pancreáticos e lisolectinas. E é provável, não, que atua em sinergia com as atividades de ácido péptica de la enfermedad de reflujo gastroesofágico crônico e a ação de ambos produz el esófago de Barré. Outros agentes etiológicos, el tabaco, álcool, terapia antineoplásica, ¿ya? Inibidores de los canales de cálcios, generação de radieles de oxigênios reativos. ¿Ya? São algumas das outras causas que também podem cursar com a presença de um esófago de Barré. São várias causas que podem causar. Ou seja, há um padrão. Se vocês podem notar bem, existe um padrão. Sempre vai ter a presença de um reflujo, ou seja, gástrico ou um reflujo duodenal que provoca uma enfermidade do reflujo gastroesofágico e a enfermidade do reflujo gastroesofágico produz o que é, com o tempo, não? De aproximadamente de 10 a 20 anos, vai provocar em uma população de homens de mais ou menos de 45 a 60 anos de idade, vai provocar o que é o esófago de Barré. Certo? São vários mecanismos fisiopatológicos, são vários os eventos que podem cursar com esófago de Barré, ou seja, que podem produzir um esófago de Barré. Simplesmente a pessoa é fumadora, não? Fumadora ativa, álcool, é uma pessoa obesa, é homem, já tem uma media idade, certo? E isso complica a situação, porque todo isso são eventos, são mecanismos, certo? Mecanismos fisiopatológicos que simplesmente vai provocar um reflujo gastroesofágico e o reflujo com a cronicidade, ou seja, com o tempo, com a impedância de que vai produzir constantemente esses refluxos, a pessoa tampouco se cuida, certo? A pessoa não se cuida, e o que nós encontramos simplesmente é essas situações, ok?
Então, vamos encontrar essas situações. Ou seja, são vários mecanismos. Não existe um mecanismo padrão, um que há que seguir, não? Ou seja, são várias as causas, pero sempre por essa via. ¿Ya? Essa via de que empieza com os reflujos e os reflujos, claro, cada reflujo tem um tipo, ¿no? Um mecanismo para ativar. ¿Ok? Então, são várias vias. Se vocês anotaram bem, ao princípio, eu estava sempre explicando a vocês um solo mecanismo. Solo um mecanismo. Pero agora eu estou explicando a vocês os mais diversos mecanismos. Existem as maiores, uma probabilidade maior de outros fatores também causar esta enfermidade. Ou como qualquer outra enfermidade. ¿Ya? Não solamente vai ter uma causa aparente, não. Sempre uma enfermidade vai ter várias causas que podem cursar, ou vários eventos que podem transformar essa situação em uma enfermidade. Ok? Sempre tenha em mente isso. E outra, sempre álcool e consumo de tabaco, sedentarismo, obesidade, sempre vai estar relacionado a algum tipo de enfermidade. Sempre é elemento de predisposição. Tanto de predisposição genética como predisposição de um processo patológico. ¿Ya? Os pacientes que têm essas enfermidades, essas características, são predispostos. Ou seja, a chance, a probabilidade de acontecer em esses pacientes são maiores. ¿Ya? Isso é fato, esses são números. Os números não é como cambiar os números. ¿Ya? Não é como cambiar os números. Ou seja, são fatos. Ok? Seguimos. Agora existem algumas teorias, não? Claro. Não solamente dentro da etiologia, mas também dentro da patogênia. Bem, uma das teorias vocês sabem, existe um câmbio da estrutura de antes que era escamoso, se transforma em colunar com células caliciformes. Já, uma teoria. A outra é, o tipo histológico da metaplasia dependeria das características dominantes do reflujo. Já? Ou seja, existe uma teoria. Na teoria, nós temos, recuerden, temos que transformar teorias em hipóteses. Já? Que seria transformar teorias em hipóteses? Teoria eu não posso comprovar, não é como comprovar. E eu simplesmente observo, miro em um paciente que, por exemplo, um refluxo de ácido péptico vai provocar um tipo de refluxo que é um modelo metaplástico de gastromizio. Já, perfeito, eu descrevi essa situação. Pero eu tenho que transformar essa teoria em hipótese. A hipótese é, por exemplo, a cada 10 pacientes que eu consulte que tenha, por exemplo, refluxo gastroesofágico, de a cada 10 pacientes, por exemplo, eu vou encontrar 3 pacientes, e aí eu consigo comprovar que ele refluxo de ácidos pépticos causa um modelo metaplástico de gastromizio. Yeah? Isso é uma hipótese, quando eu consigo comprovar a situação. Ou seja, eu consigo comprovar. Nem que seja uma pequena quantidade, eu consigo reproduzir a hipótese. A teoria não, a teoria é somente a teoria. Yeah? A teoria é mais do que uma tese. Nada mais. Tenho uma tese. Pero quando eu consigo comprovar, isso já se transforma em hipótese. Hipótese já nos dá definição de probabilidade. Não sei se estudaram isso em bioestatística, pero se supone que sabem. Já se supone que é estudado isso em bioestatística. Ou então, o que é que se chama? Quando vocês fazem seu ensaio, suas monografias, isso. Já? Não sei como se chama a matéria, pero nem modo. Você entende que você sabe que é teoria, que é hipótese, que é uma probabilidade. Já? Muito bem. Então, dentro das teorias, não, que todavia não é uma hipótese, são teorias nomás. Hoje dia eu estou explicando a vocês da teoria. Hoje dia. Pero amanhã eu posso chegar a vocês já não existe mais essa teoria. Essa teoria já se caiu por terra, já não funciona mais. Há outra pessoa com outra teoria melhor.
y es más aceptable, ¿no? Se acepta mejor una teoría. La cosa es transformar las teorías en hipótesis. Si consigue transformar teorías en hipótesis, perfecto, ¿ya? Seguimos. Un reflujo duodenal, ¿ya? Puede causar una metaplasia del intestino resistente a la bilis, ¿ya? Un reflujo mixto, seria gástrico e duodenal, vai produzir um padrão histológico em mosaico. 2. Na segunda teoria, um reflujo de baixo nível causa uma metaplasia tipo fúngica, ou seja, em el fundo del estômago. De alto nível, vai causar uma metaplasia intestinal com internalização progressiva do epitélio e com aparição de células caliciformes. Já são várias teorias. Ou seja, podemos utilizar isso dentro de nosso modelo fisiopatológico, ou seja, do curso de los eventos? Sim, podemos. Já são teorias, já. Pero tenha evidência de que as teorias hoje dia estão válidas e amanhã não serve de nada. Já solamente nos ocupar do tempo de estudar isso e decorar para o exame, nada mais. Já. Pero já se sabe quais são as probabilidades, não? Quanto a la evolução, não? Aí temos esófago de Barré, luego uma displasia de baixo grado, displasia de alto e luego uma adenocarcinoma. Apresentação clínica, ¿no? ¿Cuál sería el cuadro clínico? Realmente pacientes adultos mayores, né? Provavelmente uns 55 anos de edad, claro, vai ter livros que vocês vão encontrar de 40 a 60, ¿ya? Pero uma média de 55. Outros livros vai ter de 45 a 60, pero siempre en esta área, ¿ya? Más frecuente en raza blanca, ¿ya? En los caucasianos. 25% ya es un dado importante y muy interesante porque 25% no tienen enfermedad del reflujo gastroesofágico. Y si no tienen enfermedad del reflujo gastroesofágico, no tienen reflujo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que explican el aparecimiento de un esófago de Barré? Entonces, no es la ERG. Va a ser outra condição fisiopatológica, pero não na ERG. Nada que ver la ERG, ¿ya? Então, somente em 75% podemos afirmar que, essa é uma hipótese, podemos afirmar que todo paciente com ERG, basicamente 75%, vai desenvolver algum tipo de lesão, ¿ya? Uma esofagite erosiva, que esta pode causar um esôfago de Barré e logo progredir para coisas piores. Ok? Agora, paciente com refluxo gastroesofágico crônico, não? Quais são as apresentações clínicas? Uma pirose retroesternal, regurgitação, disfagia, cialorreia, dolor em el pecho não cardiogênico, ou seja, não parece como uma angina, não tem características de angina, ¿ya? E o dolor é mais claro, se pode evidenciar que o dolor não percorre outros lados, não cambia de posição, ¿ya? É um dolor simplesmente um dolor retroesternal, nada mais, ¿ya? Não é um dolor anginoso que vai causar como o paciente se vai desmaiar, não, já não tem essas características, ¿ya? É um dolor de pecho, pero não cardiogênico. Dentro das complicações, não? Dentro das complicações temos ulcerações, hemorragia e estenose, ou seja, seria o cobalamento do esôfago, ok? Hemorragia, se estamos falando de hemorragia, se eu pergunto como seria causado, quais seriam os mecanismos fisiopatológicos para a causa de uma hemorragia? Doutor, bem, se nós bem sabemos que a mucosa tem irrigação, a mucosa tem irrigação, tem vasos sanguíneos, já. La esofagite erosiva é causada por, basicamente, refluxos, ou refluxo gastroesofágico ou refluxos duodenales. Perfeito? Muito bem, perfeito. Então, como é causada a hemorragia? Bem, a hemorragia simplesmente é surgido porque o contato frequente com a mucosa deteriorou a mucosa, luego ha deteriorado a parte muscular e ha legado simplesmente a los vasos sanguíneos. E por isso o paciente apresenta, por exemplo, hemorragias, ¿ya? E o paciente pode apresentar, por exemplo,
sangrado, com o vômito pode apresentar sangrado. Imagina vomitar com sangre, por exemplo. Já? Você já pode observar, vomitado com sangre, ou seja, existe uma hemorragia dentro, ok? Presença de ulcerações, claro, são precedente de uma hemorragia ou simplesmente precedente de uma complicação, já? De tanto simplesmente ter essa cronicidade de la esofagitis erosiva, certo? Todo isso causado por los refluxos. Há outras causas? Sim, há outras causas. Sabemos que 25% não tem nada a ver com sintomas de enfermidade do refluxo gastroesofágico. Diagnóstico. Qual seria o diagnóstico gold standard para esôfago de Barré? Qual seria o gold standard? Qual seria o padrão ouro? Seria uma endoscopia ou seria uma histopatologia? Qual dos dois consegue identificar a alteração de epitélio colunar, ou seja, de escamoso para colunar? Será uma endoscopia ou será uma histopatologia? Será uma histopatologia, é óbvio. ¿Ya? Endoscopia não hace diagnóstico. Recuerden bem, endoscopia é apenas visual. Agora, a endoscopia, ¿para que não serve a endoscopia? É para diagnóstico? Não, não é diagnóstico. É um auxílio de diagnóstico. Aí podemos observar, há ulcerações, há uma hemorragia. Perfeito. Muito bem. Há partes erosivas, já conseguimos observar uma esofagite erosiva. Muito bem. Pero conseguimos identificar um esófago de Barreiro? Não. Se sospecha. Nós com esse dado clínico, já com esse dado imaginológico, podemos sospechar de um esófago de Barreiro. Agora, quando confirmamos o padrão ouro, qual seria? O gold standard. Simplesmente um estudo histopatológico. E como hacemos? Com uma endoscopia. Pero, como uma endoscopia, doutor? Claro. Com a endoscopia, nós vamos fazer uma biópsia. Ou seja, vamos retirar um pedaço aí desse esôfago e vamos estudar em el microscópio. Em el microscópio, vamos observar que as células, onde as células deveria ser uma célula escamosa, já assim, escamosas, nós vamos ter células de tipo colunares, desse formato. Ou seja, ha cambiado muito de padrão. Simplesmente, mira, parece que ha crescido a célula. Existe uma grande diferença entre essas duas células. E además presença de células caliciformes. E que serão as células caliciformes? Células caliciformes são células produtoras de moco. Já? É uma glândula unicelular. É a única glândula unicelular que tem no corpo. São as células caliciformes. São células produtoras de moco. Ok? Onde mais encontramos esse tipo de célula? Encontramos dentro do trato respiratório, já? Que são responsáveis por la percepção de olores. Ok? Muito bem. Aí me pergunta, não? E por que existe a presença das células caliciformes? Por que existe a presença de células caliciformes que é a produção de moco? Já me disse que é para a produção de moco. E por que essas células caliciformes que produzem moco não protegem o esôfago? Por que não protege a mucosa do esôfago? O que vocês pensariam? O resultado é simples. Não há tempo. Não há tempo. Simplesmente o paciente tem constantes refluxos. A cada meia hora, a cada uma hora, não sei quantas vezes ao dia. E a situação é tão grave, que com o passar do tempo, o paciente já não sente mais a pirose que ha tenido desde o princípio, que incomodava o paciente, já não sente. Por quê? Porque simplesmente o epitélio ha empezado a engrossar, ha empezado a aumentar de tamanho, hipertrofiar, para simplesmente compensar essas situações. Então, por isso o paciente não sente mais os episódios e pensa que está tudo bem. E não é assim. Ok?
Seguimos. Diagnóstico, não? De 15 a 20% del esófago de Barreiras no segmento corto, não? Menor a 3 centímetros de metaplasia. Aí tem um esófago corto, um barreiro corto, e o largo seria maior que 3. As linhas E não são linhas de transição da mucosa esófago gástrica. Já? La união esofagástrica seria o ponto em qual o esófago termina e aí empieza o estômago, certo? Então, temos esta área acá, que seria a parte de la linha Z, ¿ya? Donde está aí a união esófago-gástrica. Muito bem? Seguimos. Critérios de diagnóstico para esófago de Barré. Quais são os critérios? Endoscopia documentada, presencia de epitélio colunar a nível do esófago distal, ou seja, em el tercio distal, tenho o esófago, então na parte mais distal, cerca do esfíncter esofágico inferior, eu vou encontrar esse tipo de epitélio. Para vocês entenderem, esse tipo de epitélio, mira, ¿por que se chama esófago verdadeiro? Recorda que eu falei sobre esófago verdadeiro? ¿Por que se chama muitas vezes uma esofagite intestinal? ¿Por que se llama una esofagitis intestinal? Porque simplesmente, mira, simplesmente esta esófago de Barrera é uma adaptação do corpo. Já entenda, é uma adaptação do corpo. Pero não é próprio desse órgão, que é o esófago. Não é próprio. Lo que pasa é o seguinte, simplesmente o corpo está transformando, para que vocês entendam bem, o corpo está transformando esófago em intestino. ¿Ok? El cuerpo está transformando esófago en intestino. ¿Ok? Pero el esófago no está preparado para eso. ¿Ya? No está preparado para eso y el cuerpo entiende que está formando ahí una metaplasia. ¿Ok? Para que ustedes entendan bien lo que es el esófago de Barré. Bien. Quanto aos diagnósticos, a dificuldade maior no diagnóstico é justificada por la ausência de queixas específicas, ou seja, não existem queixas específicas ou sintomas que nós podemos encontrar em esses pacientes, senão que são mais pacientes, como ha dito a vocês, são pacientes assintomáticos, não? E existem algumas alterações, algumas alterações que é bastante interessante, por exemplo, el epitélio colunar pode simplesmente diminuir, ¿ya? Diminuir e diminuir também os sintomas do reflujo, ¿ok? Outra coisa que pode agravar a situação de essas células seria o consumo, ¿ya? Há vários autores que defendem que o consumo de vinho provoca essas reações acerca do esófago de Barré, ¿ya? Outra coisa seria, se nós estamos falando de um órgão que está debilitado e dentro da mucosa do estômago, quais são as bactérias que encontramos dentro da mucosa do estômago? Encontramos aí Helicobacter pylori. ¿Ya? É próprio da mucosa, é próprio da flora, pero temos uma flora ahora que está debilitada e que aproveita. Lo que passa é que esse Helicobacter pylori simplesmente vai provocar uma infestação, já provoca uma infestação em esse local, certo? Então, o diagnóstico se dá em base a la sospecha, quando hacemos uma endoscopia, visualizamos se há uma suspeita, sospechamos, há uma esofagite erosiva. Interessante. Vamos tomar a biópsia. Uma vez que você toma a biópsia, existe a presença da epitélio colunar a nível do esôfago distal? Perfeito. Outra, estudos histopatológicos, não através da biópsia. Revela metaplasia intestinal especializada. Sim, porque tem as mesmas características do intestino.
ok? Do intestino. Mesmo a mesma característica, se você agarra um esôfago de Barreira e põe a seu lado uma lâmina de um duodeno, é igual. Não há diferença. A diferença é que vocês podem ver que existem, por exemplo, em el esôfago, vocês têm que saber que é sacado do esôfago, e el esôfago é de um epitélio escamoso. A outra condição seria, outro critério, seria a displasia, seria o câmbio celular epitelial neoplásico, que não existe dentro da lâmina própria e não tem potencial de metastização, certo? E toda essa confirmação é de primordial importância, ¿ya? Primordial importância la biópsia, ¿ok? La presença de uma biópsia, ¿ok? Creo que está claro, ¿no? Hasta ahí. Creo que não há dúvida. Muito bem. Seguimos. Dentro do diagnóstico, tomamos biópsia. Para tomar biópsia, tomamos essa biópsia em 4 quadrantes, já em 4 áreas do esôfago. Então, se por exemplo, tomamos acá, uma, tomamos acá, outra, acá tomamos outra e outra por acá. Já? Em los 4 quadrantes para confirmar, já? Para confirmar se é ou não é, já? E também sacamos muestras, já? Del músculo circunferencial e de los islotes de carcinoma intramucoso, já que seria essas áreas que se avança por dentro do esôfago, ok? Dentro das tinções, nós utilizamos as tinções vitais, como o Lugol ou azul de metileno, já? Não vamos entrar em detalhe porque já é mais específico, já? Pero dentro del pródromo fisiopatológico temos todas essas alterações, ok? Há outras técnicas, não? Técnicas como técnica de magnificação ou de cromoendoscopia, que se podem visualizar em formato mais amplificado, em 3D, as condições do epitélio, ok? Tratamento é o mesmo tratamento do refluxo gastroesofágico, né? E se sugere que dentro do tratamento de barreira largo sempre associa um inibidor da bomba de protônio corto, que pode ser um bloqueador da histamina, um H2, já? Um bloqueador H2. Ou seja, se estamos falando de um bloqueador H2, vamos utilizar acá o que é a metoclopramida, perdão, a ranitidina, não metoclopramida. Já? Vamos utilizar ranitidina. Todo lo que são os omeprazol, já, são inibidores H1, já, inibidores H1. Ranitidina são inibidores H2, certo? Então, vamos utilizar um bloqueador de H2, da histamina. E por curiosidade, para que vocês também estejam a par da situação, há alergia com alergeno H1 e alergeno H2. Quando vocês utilizam cá, por exemplo, Dexa, Meta, Beta, cortisona, já? Vocês simplesmente pode ser que não tenha uma eficácia. Se não há eficácia, se vocês têm um paciente com uma alergia, com uma urticária, com um edema de glote, se vocês estão dando dexametasona, um cortisol, uma hidrocortisona, e não está funcionando, porque todos esses são bloqueadores de receptores H1. Vocês têm que recordar que existem H2, H3 e H4, já? Pero mais comumente H1 e H2. Uma das alternativas como tratamento é a ranitidina, para alergia, como urticária, dermatites, já? Ranitidina, ok? Recuerden disso, tanto aí para o tratamento da alergia, quanto também para um tratamento de uma alergia. E uma alergia também se trata com ranitidina. Se vocês fazem o teste e não está funcionando, aplicado dexametasona, betametasona, hidrocortisona, cortisona, não ha funcionado, ranitidina, ok? Ranitidina, não pensa 2 vezes, ranitidina. Calcula quilopeso dia e
que lo pesa dose e aplica no paciente. Ok? Muy bien. Endoscopia, ¿no? Terapias de ablación de lo que es la mucosa intestinal, ¿no? Con el fin de permitir la repitalización de la mucosa y la espesa del epitelio propio del esófago. O sea, simplesmente va a tener una ablación, que sería una retirada de toda essa mucosa, ok? E utilizar a combinação do tratamento anti-reflujo. Já sabem, elevação da cabeceira, poner mais almohada, respeitar o limite da comida, não comer comida gordurosa, não comer, evitar cigarrilhos, evitar a bebida, evitar vinos, não? Os vinos. São alguns, chocolate, já? Recuerden chocolate. Também são recomendações de tratamento anti-reflujo. Inibidores de bromas e protones, associa com ranitidina, depois com terapia de comportamento. Já? Terapias de comportamento, certo? Indica ao paciente. Aí tem, já? Todo o que vocês devem indicar para seus pacientes. Ok? Todo o que nós já temos hablado durante esses temas del esófago. Ok? Seguimos. Tratamento endoscópico, não? Há também como a gastropicadura, picatura endoscópica e em la qual va simplesmente ter uma sutura endoscópica na união da esófago gástrica, conhecido como endose. É uma técnica quando vocês estão passando cirurgia ou gastro, vocês vão levar com mais aprimoração nessas técnicas, tá? Não vamos entrar em detalhe porque já são tratamentos quirúrgicos, não? Tratamentos que já simplesmente já nos va a mano sobre o que é a fisiopatologia, ok? Pero você pode ver que existem várias técnicas, já? Várias técnicas para eliminar ou para reduzir a displasia, ok? Segmento, não, do paciente, também se faz seguimento a cada um período para verificar como está a situação de los pacientes. ¿Ya? Seguimento, claro, com endoscopia e biópsia. Aí seria um dos tratamentos, não? A técnica de Nielsen para evitar o refluxo gastroesofágico. Não? Claro, isso quando existe, por exemplo, um caso aparente de um refluxo gastroesofágico por incompatibilidade do esfíncter esofágico inferior. Ou seja, o esfíncter esofágico inferior não está funcionando bem, não tem pressão suficiente, está relajando. Então, o que hace é abraçar o esfíncter esofágico inferior, darle um abraço com o estômago, e o estômago, por as próprias contrações, por a própria peristalsis que tem o estômago, também vai a comprimir o que é o esfíncter esofágico inferior. Ok? Muy bien, creo que eso es todo, ¿ya? Para el día de mañana vamos a avanzar otros temas, ok? Essa classe creo que será uma das últimas classes de esófago. Não sei se vai ter alguma outra enfermidade, a não ser que seja o câncer, não? Câncer para finalizar. Vamos ver câncer para finalizar o dia de amanhã, né? Ou se há outra complicação acerca do esófago, ¿ya? E posteriormente já passamos para as enfermidades del estômago, ok? A fisiopatologia das enfermidades do estômago, certo? Bien, quanto a las dudas, las preguntas, nosotros vamos a dejar para el día de mañana, ya en sus respectivos grupos. Y cuanto a las tareas de ustedes, ya a partir de las
de las 6 de la tarde hoy día, ya va a estar disponible en la plataforma lo que es el espacio para ustedes enviar las tareas, ¿no? Las tareas que corresponden a parte de lo que es su examen práctico, ¿ok? Saben muy bien que su examen práctico es acerca de las tareas, ¿no? Entonces voy a estar aperturando el espacio para que ustedes envíen. Los que enviaron alguna vez, por favor, revisen su plataforma, ¿cierto? Acerca de si que tiene o no tiene alguna inconstancia en la plataforma, porque con esa de las actualizaciones puede ser que haya desaparecido alguna cosa. No esperamos que tenga acontecido, pero para evitar problemas, ya vamos revisando sus cosas, ¿no? Entonces va a estar disponible en la parte del taller, va a estar disponible para ustedes enviar el taller de ustedes. Si ustedes han enviado y han recibido su calificación, no hay problema. Yo voy a estar indicando en el día de mañana cómo hacer la calificación de ustedes. ¿Ok? Y cuanto a la fisiopatología de los síntomas más frecuentes, ¿no? Las causas más frecuentes, como diarrea, ictericia, fiebre, dolor, essas fisiopatologias, também hay um espaço separado, já busquem o espaço e vai estar bem indicativo na plataforma para que vocês possam enviar seus trabalhos. ¿Ok? Bien, dudas, preguntas para el día de mañana. Hoy día vamos a estar finalizando por acá y veo ustedes el día de mañana en la siguiente clase. ¿Ya? Que tenga un buen día, que tenga un buen martes. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.